Agora. Olá, companheiros, muito boa noite. Que Jesus se faça uma presença viva entre nós, que possa ser sentido nos nossos corações, a fim de elevarmos as nossas vibrações, proporcionarmos... Deixa eu consertar um negócio aqui primeiro, gente, espera aí. Pronto. Rogando ao alto que nos abençoe para que a nossa noite seja produtiva, as nossas reflexões sirvam para nos fazer pensar nesse ou naquele assunto que seja importante para todos nós. Vamos começar a falar. O pessoal já está chegando devagarinho. E nós vamos tratar hoje sempre do livro Pão Nosso. Capítulo 16, a quem obedeces? A quem obedeces? A exortação evangélica nós buscamos no livro Pão Nosso, ele cita Paulo na sua carta aos Hebreus. E vai dizendo um pequeno trecho, e sendo ele consumado, está falando de Jesus, veio a ser a causa da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos os que obedecerem Jesus serão salvos, essa era a interpretação inicial. Nós já sabemos que para nós espíritas, salvação tem um outro significado. Tem um significado de evolução, de progresso espiritual, de libertação da matéria, de crescimento, porque a rigor nós não precisamos ser salvos de nada, nem salvos do inferno, nem penas eternas, nem de inimigos. É uma situação simbólica. E esse obedecer a Jesus, na verdade, é entender a sua fala, a sua passagem pela terra, os seus exemplos, e a sua, vamos chamar assim, doutrina, que traz uma proposta de realização espiritual, de crescimento, de amor, de doação, de altruísmo. Então não é o obedecer tradicional que nós entendemos, de Deus é o Senhor dos escravos, o rei, que precisa de servos, nada disso. Né? E por isso é que nós vamos falar um pouco sobre o assunto, porque essa pergunta a quem obedeces, ela deve ser substituída por outra. Né? O que norteia a nossa vida? O que é que dá rumo? Em que nós nos baseamos para viver, para tomar atitudes? Né? A quais impulsos íntimos nós cedemos? O quanto nos deixamos dirigir pelas opiniões alheias? Porque muitas vezes estamos agindo na vida, em determinadas situações, apenas pensando no que os outros dizem, se os outros vão aprovar, seguindo os ditames da moda, das ideias que estão por aí, não é? O quanto é que nos deixamos dirigir por opiniões alheias? Qual a parcela de orgulho, vaidade ou ainda de interesse pessoal que determinam as nossas atitudes? Somos nós, pergunta Emmanuel, submissos aos desígnios superiores da vida? Ou damos vazão aos instintos inferiores da animalidade que ainda existem em nós? O homem, o ser, a criatura, obedece a toda hora. De alguma forma, todos nós obedecemos ou servimos a alguma coisa. O homem comum, na sua prepotência, arrogância, costuma entender a submissão como subserviência, como servilismo. Não é isso de jeito algum. Né? Esse obedecer aos desígnios superiores da vida
tem o sentido de resignação. Muitas vezes é uma palavra que agora parece que está até em desuso, porque a resignação é confundida com conformismo, com aceitar tudo do jeito como vem, do jeito que é, sem nada fazer. Isso não é a verdadeira resignação. A verdadeira resignação é o consentimento do coração. É quando a pessoa entende as situações pelas quais está passando, mesmo que ela não compreenda a fundo, ela tem aquele sentido de fé, de um entendimento que Deus não nos deixaria passar por alguma coisa que não fosse útil, que não fosse importante, necessária. Na maioria das vezes, as dificuldades, a problemática toda, vem de nós mesmos. Os Espíritos dizem que a maioria das dificuldades do mundo são consequências dos atos impensados das pessoas. E se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então a resignação não é o conformismo, não é o deixar que as coisas aconteçam, se Deus quiser, se Deus não quiser, não é deixar as coisas ao léu, ao acaso, de jeito nenhum. É ter entendimento, é manter a esperança, mas trabalhar para melhorar a situação, para enfrentar a dificuldade. Uma vez eu ouvi uma palestra do nosso companheiro Fabinho Papali, num dia de muita inspiração, ele vai falar sobre a resignação como o consentimento do coração. A obediência em si pode ser apenas o consentimento da razão, né? Muitas vezes nós obedecemos leis para não sofrer punições, obedecemos normas de uma empresa, de um trabalho qualquer profissional, porque é preciso fazer, não é? Mas esse não é o verdadeiro consentimento do coração, porque aquele que obedece apenas porque é obrigado, de fora para dentro, pela lei, pela circunstância, pela sociedade, né? Isso é um valor menor do que aquele que passa pelas suas situações, mas entendendo, sabendo que aquilo não é para sempre, e principalmente lutando, operando, trabalhando para mudar aquilo, porque ninguém está condenado a nada. Isso é uma ilusão que nós criamos, que vem praticamente de todas as bases religiosas, o castigo de Deus se você não andar certo, nada disso. A vida é muito mais educativa do que punitiva. O castigo faz parte da educação, isso é verdade. E muitas vezes aquela dificuldade, aquele problema, aquilo que nos tolhe, que nos poda, que nos impede de realizar alguma coisa, não é exatamente um castigo. Muitas vezes aquilo é feito para nos impedir de errarmos mais, de piorarmos a nossa situação. Quantas pessoas que não saem de uma pobreza e de uma hora para outra assumem posições importantes em empresas, passam a ganhar muito mais, ganham prêmios de loteria, recebem herança, e a sua vida muda, e num sentido moral, muda muitas vezes para pior. Se expõe a uma opção de coisas, acaba se enrolando mais com a vida. Não é? Então, de forma alguma, a resignação é uma atitude conformista, não é acomodação. Se acomodar diante das dificuldades da existência, não é isso, não. Mesmo porque é da vida, é da lei, é da inteligência divina, que instituiu essa chamada lei do trabalho. O trabalho é uma lei. A lei do esforço para a aquisição dos valores superiores. Nada nos será dado de graça. O que Deus tinha para dar para nós de graça já veio. A vida, todo um manancial infinito de possibilidades de realização, todas as potências divinas estão em nós, mas precisam ser desenvolvidas, estão no estado latente, aquela coisa que fica escondida, pulsando, mas viva, né? Mas que não se manifestou porque precisa se desenvolver. Então, as dificuldades da vida, o enfrentamento aos desafios, vêm para nos ajudar a desenvolver as nossas capacidades. Né? Faz parte da lei o esforço. Então, nós precisamos já entender, não compreender que a resignação é uma virtude construtiva
e entregar-se aos impulsos da natureza, muitas vezes entregar-se à revolta, é resistir a um serviço de autoelevação. Emmanuel diz que é transformar a obediência que salva na escravidão que condena. Então é preciso pensarmos, analisarmos a nossa vida, tentarmos entender, não é? A quem é que nós obedecemos, entre aspas? O que tem orientado a nossa existência? O procedimento, o viver, a maneira como nós nos relacionamos na família, no lar, perante a sociedade, no trabalho, não é? Nós nos deixamos levar por esse conjunto de vaidades humanas. Muitas vezes nós agimos mais por vaidade. Estamos obedecendo à vaidade que ainda vive em nós. Muitas vezes são as opiniões alheias, as convenções sociais. Que quase tudo isso, a opinião dos outros, as convenções sociais, as vaidades humanas, quase sempre estão embasadas no egoísmo. É isso que está orientando a nossa vida? É a esse tipo de coisa que nós obedecemos intimamente, às vezes até inconscientemente. Reflitamos. Diz Emmanuel que somente quando atendermos, ou quando atendemos os ensinamentos vivos de Jesus, do seu Evangelho, da sua boa notícia, é que podemos quebrar essa escravidão do mundo. De uma certa forma, somos todos escravos do mundo e trabalharmos pela nossa libertação eterna. Olha que coisa interessante, né? A maioria de nós agimos por impulsos, sem refletirmos muito. Tem gente que ainda confunde, né? Falar o que pensa com falar o que vem à cabeça. E é uma coisa diferente, né? Quando se fala o que pensa, se refletir um pouco sobre aquilo, tem-se alguma experiência, né? Quando você fala o que vem à cabeça, é um problema, porque às vezes não é nem nossa aquela ideia de pensamento que veio à cabeça, nós captamos isso de alguém, de algum lugar. Então é preciso irmos trabalhando o nosso entendimento a respeito da vida, não é? Me lembrava aqui de um sujeito numa aula de matemática expunha, né? Colocou dois problemas no antigo quadro negro, na lousa, quando se falava, não é? Como se falava então. E era um problema de aritmética simples, uma conta qualquer, e uma relação, uma formulação de um logaritmo, de uma equação de segundo grau, uma coisa mais complicada. E ele perguntou aos seus alunos, né? Qual que era fácil e qual que era difícil. Obviamente apontaram. Essa é fácil, essa é difícil. Ele falou nenhuma das duas, né? Não existe fácil nem difícil, né? E isso vale para a nossa vida. O que existe na vida é complexidade, né? Tem coisas que são mais simples, como uma formulação aritmética, exigem menos conhecimento, e tem coisas que são mais complexas, que exigem maior conhecimento. Tem situações da vida que exigem mais ou menos habilidades. Então, aquilo que nós chamamos de difícil, geralmente são situações, são problemas, são enfrentamentos que nós encontramos uma dificuldade natural, mas que está em nós. São aqueles problemas que a gente não quer resolver, ou não sabe resolver, ou não tem habilidade para resolver. Muitas vezes, que ninguém nos ouça, tem até preguiça de resolver, não é? É simples, como acordar cedo. Muitas vezes, de noite, eu penso, vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer caminhada, exercício, vou na academia. Mas quando dá 5 horas da manhã e o raio do relógio toca, o celular desperta, porque hoje é celular que desperta a gente, mas dá uma preguiça, né? E a gente acaba não indo.
Muitas vezes nós não resolvemos grandes problemas da vida por causa dessa espécie de preguiça espiritual, preguiça moral. Então, olha como é importante nós termos essa visão da realidade do espírito. E isso com tanta clareza, com tanta objetividade nos tempos de agora, só o Espiritismo nos trouxe. E cuidado, viu, gente? Porque tem gente que ainda não captou a mensagem maior da doutrina espírita. A doutrina espírita vem para esclarecer os homens, para ajudá-lo no seu processo de progresso, para que o sujeito possa combater o materialismo que existe nele, suas dificuldades, e vem extraordinariamente trazer a chave de compreensão daquilo que é maior, que é o Evangelho de Jesus. O Espiritismo trabalha para o Evangelho. O chefe do Espiritismo é Jesus, como é o chefe de toda a doutrina cristã na Terra. Embora muitas vezes as doutrinas sejam falseadas pelos homens, distorcidas, né? Ainda assim, a gente no plano espiritual que cuida dessas doutrinas, dessas religiões, desse entendimento. Porque nós não somos iguais. Não estamos nos mesmos graus de compreensão, de maturidade. Então é preciso que cada pessoa receba o Evangelho na língua que possa compreender, da forma que possa entender aquela mensagem. Agora, nós estamos aqui hoje olhando o Evangelho na ótica do Espiritismo, que vem nos esclarecer um monte de passagens. Né? Como é que nós iríamos entender Jesus dizendo, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada? Claro que veio trazer a espada. Toda pessoa que busca se embrenhar, se empreender nessa epopeia que é instalar o Evangelho no próprio coração, perdeu a paz. Porque vai ter que lutar, primeiro com seus próprios inimigos íntimos, com as suas dificuldades, com as suas sombras, com as suas vontades, seus desejos. Não é? Muitas vezes vai ter que lutar com inimigos exteriores, que não concordam com a sua crença religiosa. Não é? Então Jesus não poderia vir trazer a paz mesmo. Não é? Aliás, a paz verdadeira só tem aquele que está com a consciência tranquila, nos dizem os espíritos. A paz e a harmonia do ser não vem de fora. Por mais que as orações e preces nos ajudem a um estabelecimento de uma condição íntima mediana, pelo menos, não é isso que traz a paz e a harmonia para nós. Não aquela que dura. Olha o que Jesus disse, eu vim trazer a paz, não é a paz do mundo, porque a paz do mundo está sujeita às coisas materiais, está sujeita às intempéries, às mudanças climáticas, a problemas sociais, a problemas financeiros, a relacionamentos entre pessoas e países. A paz verdadeira é a da consciência tranquila. E quem é que tem a consciência tranquila? Senão aquela pessoa que não prejudica ninguém, que faz todo o bem que pode. Isso é uma recomendação áurea, extraordinária. Fazer todo o bem que se possa fazer. Ainda que seja interessado. Diz Emmanuel que o bem que a gente fizer em algum lugar será o nosso advogado em todos os lugares. Os Espíritos já nos esclareceram há muito tempo. O bem é sempre o bem. De toda ação boa resulta uma coisa boa, ainda que seja esperando algo em troca, ainda achando que está agradando a Deus, não é? O que nós poderíamos fazer de tão importante que agradasse o Ser Supremo da vida, a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, aquele que é, não é? Muitas vezes a gente confunde. A gente chama Deus de ser, né? Deus não está na categoria de ser, não. Deus existe. É inexplicável isso para nós, não é? Mas é uma coisa extraordinária. Então o Espiritismo vem trazer uma visão, embora esteja no começo, viu, gente? Tem gente que acha que é doutor no Espiritismo, né? Coitado. Doutor no Espiritismo, acho que deve ser Jesus e olhe lá. De Jesus para cima.
né? Mesmo os espíritos que nos ajudam a compreender a doutrina, ainda são de condição mediana, né? E aqueles que são justos, ponderados, corretos, nunca fazem afirmações definitivas, nunca trazem revelações espetaculosas. Cuidado, gente, cuidado. O espírito que assina São Luís na obra da codificação de Allan Kardec, ele vai trazer uma série de recomendações para identificarmos os espíritos quando não são lá confiáveis, bons, honestos, evoluídos, mais ou menos isso, né? E geralmente ele fala, olha, o espírito embusteiro, mentiroso, enganador, mistificador, debochado, zombeteiro, ele não tem vergonha nenhuma de assumir o nome de uma pessoa importante, vivo ou morto, não é? Não tem problema nenhum de fazer revelações, marca a data, desconfiem de espírito que marca a data. Vocês já ouviram aquele dito popular, o futuro a Deus pertence? Marcou dia e hora para acontecimentos futuros, sai fora, porque isso não é coisa boa. Geralmente trazem catástrofes, ideias apocalípticas, porque muitos espíritos atrasados se divertem com as nossas preocupações, se divertem em acreditar que nos iludem. Então, cuidado com isso, não é? Nós temos uma segurança, tem muita gente aí trazendo revelações de outros mundos, associando ciências do conhecimento humano, e o pior, querendo comprovar o espiritismo pelas ciências humanas. Isso é uma tolice. O espiritismo tem um objetivo moral de ajudar o homem a progredir, não é? As experiências espíritas não podem ser repetidas na hora que o sujeito quiser, porque o espírito é livre, né? Nenhum médium manda muito na sua mediunidade, não. Isso é bobagem. E nós acabamos perdendo tempo com essas coisas e desviando da coisa principal, que é o conteúdo de luz, de autoiluminação. Emmanuel nos fala, o Evangelho é um curso avançado de autoiluminação. Evangelho não é religião, não é para igreja, não é para culto, não é para louvor. São propostas, e olha, propostas, como Jesus trabalhou desde a formação do mundo e sistematicamente encaminhou espíritos para reencarnarem, trazendo a mensagem do Evangelho, com outro nome, em outros tempos. Porque a mensagem do Evangelho é cósmica, é universal, vale na Terra, vale em Marte, vale nas galáxias, porque é a mensagem do amor, do trabalho, da realização, do progresso. Então nós vamos encontrar em todos os tempos doutrinas que trazem a fundamentação do Evangelho. De uma forma ou de outra, dizendo a mesma coisa. Né? Caminha enquanto há luz. O homem de bem caminha, vai pelas veredas de Deus. O que são os caminhos de Deus? Né? Todo mundo sabe o que é de Deus. É o bem, é o belo, é o perfeito, é o justo, é o correto, é o nobre, é o amor. Todo mundo sabe. Então tudo é dito durante muito tempo, com outras palavras, adequado aos tempos, à circunstância, as expressões idiomáticas que fazem diferença na compreensão do homem, né? Apropriada ao nível de conhecimento e de intelecto, intelectualidade, de moralidade do ser, mas a mensagem, a base é a mesma. Então, cuidado para não perdermos tempo com assuntos que são maravilhosos, extraordinários, mas que vão ter pouca significação na vida comum, diária, rotineira de cada um. Né? O que adianta eu saber que tem 2 corpos espirituais? Alguns falam 8, alguns falam 12, né? Aí você vai estudar toda essa organização do perispírito, corpo astral, corpo disso, corpo daquilo, muito bem, um conhecimento te ilustrou, mas o que isso serve para a sua vida prática? O que adianta nós entendermos das transmissões fluídicas, das curas magnéticas, se a verdadeira cura está na melhoria do ser? Se a verdadeira doença é o egoísmo, é o endurecimento do coração. E isso irradiação fluídica nenhuma vai tirar. Então nós precisamos, já é tempo de entendermos
que, como em todo conhecimento organizado, ciência ou filosofia, ou seja lá o que for, há uma parte principal, essencial, e uma parte acessória. Cuidado para não nos perdermos na parte acessória, sobressaltando a nossa alma, com coisas que não têm significado para o coração, preocupados com ideias de doenças regeneradoras que impedem guerras, que vão fazer uma limpeza no mundo. Se isso fosse verdade, meus filhos, o mundo já não teria mais ser nenhum, talvez uma meia dúzia. Se fosse para fazer uma limpeza de quem tem problema, Deus me livre, né? Vamos tirar essas bobagens da cabeça e focar naquilo que é importante, o meu mundo interior, o reino do meu coração, porque lá eu tenho uma ação extraordinária a realizar. Deixa eu só ver se tem alguém me xingando aqui. Ainda bem que não, só os amigos de sempre, para os quais eu mando meus agradecimentos pela tolerância, de me suportarem, alguns há muito tempo. E olha, outros até de outras encarnações, viu, gente? Mas isso é conversa para outro dia. Elevemos a Deus o nosso pensamento, agradeçamos pela oportunidade, pelo recurso tecnológico, pelo conhecimento, pela simples luz elétrica que nos possibilita realizarmos tanta coisa em nossa existência e, no nosso caso aqui, de estarmos conversando, refletindo, trazendo as nossas ideias, que absolutamente são a expressão da verdade. Também não acreditem em verdades absolutas, porque verdade absoluta é só Deus. Que o Senhor nos permita uma semana de realização, de trabalho, que possa abençoar todos nós, que estamos aqui humildemente nessa reunião, né, os nossos lares, as nossas famílias, e quem quiser ouvir um pouco mais da minha chatice, amanhã estaremos aqui às 8h30, fazendo o nosso culto do Evangelho no lar. Muito obrigado, meus queridos, que Deus nos abençoe.